que a minha fala seja entendida como a fala de alguém que tem por ofício escrever. Eu sou um escritor, é disso que eu vivo. E é como tal que eu vou falar. A gente vive um momento privilegiado no Brasil. Nós vivemos a maturidade da única experiência democrática que nós tivemos. E nesse momento você é obrigado a se perguntar que homem você quer ser. E é isso que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a gente já sabe que ninguém é perfeito, o mundo é esse mesmo, as estruturas são essas mesmas, e a gente está tentando uma coisa um pouco na contramão do resto do mundo. A gente está aqui tentando formar um país no momento em que o conceito de nação está bombardeado pela realidade da globalização ou da necessidade do surgimento de grandes blocos. Só a cultura é um instrumento real para agir no social de uma forma duradoura. E aí a experiência do Gucci é exemplar. Eu acredito no exército do bem, isso eu acredito. Eu acredito que quando a gente encontra pessoas que a gente se identifica, que a gente acredita, sabe? Aí você acredita, dá aquela esperança de um país melhor, de um mundo melhor. Essas coisas assim é que vão se alimentando, se realimentando. Trabalho, ele está falando de processo, essas características, essas coisas de processo de arte. Assim, eu sou um cara tão esquisito assim que se eu pudesse eu não estreava. A cultura também vem a ser um processo de cultivo do ser, né? Respeitando a raiz da palavra, né? Que vem de cultivar. Mas a cultura é também atribuição de significados. Significados que nós damos ao mundo, significados que nós damos a nós mesmos, né? Cultura é o conjunto de bens simbólicos de uma comunidade. Ele inclui a arte, ele inclui o entretenimento, sobre os quais vamos falar em seguida, mas ele inclui também a forma de cozinhar, ele inclui a língua, ele inclui os gestos, ele inclui a forma de andar na rua, uma série de coisas que estão além da língua, que estão no corpo da gente. Cultura são os bens simbólicos de uma comunidade. Dentro deles a gente tem arte, entre outras muitas coisas, arte e entretenimento. Tudo que de interesse humano, que está para além da dimensão econômica, é basicamente cultural. Mesmo a ciência, as técnicas, todas essas dimensões humanas têm embutida em si uma dimensão cultural, que é o quê? É a espiritualidade, é a vontade de compartilhar no plano do espírito, no plano da mente, no plano da linguagem, no plano da fala, no plano da cognição, do conhecimento, do entendimento. Cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo, absolutamente tudo. Dominar a tecnologia, dominar toda a informação disponível, seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material, né? Primero, para mí, ¿qué es la cultura para mí? ¿O qué es la cultura desde el punto de vista democrático? Es crear condiciones estables para que los diferentes sentidos que producen los diferentes grupos de una sociedad puedan circular y competir en igualdad de condiciones. Olha, há várias maneiras da gente pensar a cultura. Mas a maior parte das pessoas tem uma tendência a pensar que cultura são as obras importantes, as obras de arte, de literatura, de cinema, enfim, das várias artes que são importantes e que uma cultura é algo ligado a uma pessoa que é culta, ou seja, que teve acesso a todo esse conhecimento, portanto tem um cabedal maior de saberes, de instrução e de acesso ao mundo da arte até. Agora, eu gosto de pensar de um jeito um pouquinho diferente, que é pela experiência. O que a experiência cultural traz? Porque quanto mais cultura você conhece, parece que menos uma nova experiência cultural vai te trazer, porque você já foi bastante enriquecido ou enriquecida. O sea, lo que da razón de existencia de uno en el mundo es el sentido. Cuando uno pierde el sentido se suicida, ¿sí? Lo que lo mantiene a uno vivo, como dice un escritor colombiano,
a pesar de saber que la muerte está ahí, el sentido le mantiene la esperanza, ¿sí? Entonces, la primera pregunta desde el punto de vista democrático de la cultura es cómo crear arquitecturas y condiciones para que las diferentes formas de ver el mundo, de construir el mundo y de estar en el mundo que tienen los diferentes grupos humanos en una sociedad puedan circular y competir, porque si no circula y compite, el sentido no existe. A cultura é muito importante na medida em que ela abre horizontes para as pessoas. Então, é um olhar virgem que está se abrindo para experiências novas. E eu gosto dessa ideia de cultura como abrindo uma experiência cultural que amplia os horizontes das pessoas. Então, isso dá mais liberdade às pessoas. Não é teatro, não é música, não é literatura, não é artes plásticas, não é cinema, então não é cultura. Mas não é assim. Quer dizer, é cultura sim, as pessoas se reunirem no adro de uma igreja para fazer uma procissão e cantar os cânticos e tocar as músicas e etc., é uma forma cultural. Então a cultura tem um papel absolutamente central, prioritário, para transformar o ser humano que nasce sem informação, que vai recebendo essa informação no decorrer da sua vida, num cidadão participante, envolvido. O que define a qualidade do espectador é o acesso permanente e cotidiano à arte de boa qualidade. O que a gente faz como artista, independente da importância que tem para a nossa vidinha pequenininha, ela é fundamental para a vida da comunidade. E ela é mais fundamental ainda para uma comunidade como a nossa, que ainda, de alguma maneira, pode ir mais para a barbárie ou mais para a civilização. A gente ainda está num momento da história que ainda dá para ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. A vitória da arte seria a vitória da civilização. Se há um futuro possível, acho que só minha filha que vai saber. Vejo, sobretudo, a cultura como a grande, a extraordinária, a fantástica ferramenta de mudança e transformação real do ser humano.